Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no JJ em Ação, Histórias de Vida especial. Nesse dia, Semana das Mães, estou recebendo a minha própria mãe aqui. Seja bem-vinda. Silvana Brito está aqui com a gente, com muitas histórias. Eu acho que é um programa que vocês vão gostar bastante. E seja bem-vinda já. Então, depois da vinheta, você fica aqui comigo, não sai? E bora seguir aqui com a nossa entrevista e começando essa entrevista especial, mês das mães, a gente está trazendo histórias inspiradoras e eu pensei na Semana das Mães, na mulher, trazer minha própria mãe aqui no programa, convenci ela está aqui, seja bem-vinda. Silvana Brito está aqui para essa entrevista, que é uma entrevista que acho que vocês vão gostar bastante, uma entrevista inspiradora para você, a gente vai contar muitas histórias aqui, mas eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, JJ em Ação, Histórias de Vida, primeira temporada. E foi difícil trazer ela aqui, então uma chuva de likes nesse programa. Sejam bem-vindos. E recebendo você, quero começar perguntando quem é Silvana. Bom, a Silvana Quem é você? é uma mulher guerreira, batalhadora, é uma mulher sonhadora, é uma mulher que todo dia tem um motivo para acordar. Um desses motivos, os meus filhos, é claro, a motivação para quem é mãe. Todo mundo sabe que quem é mãe, a prioridade é os filhos. Então, todo dia é um motivo para a gente acordar e vencer, né? Mesmo que não vença, pelo menos tenta. E a Silvana é uma pessoa pavio curto, explode com facilidade, mas quem tem a Silvana gosta da Silvana. A Silvana causa raiva, a Silvana causa ciúmes, a Silvana, aonde passa, ela faz história. História de vida, história... Enfim, história. Maravilha. E tá aqui com a gente para dividir muitas histórias, muito feliz com esse programa. E vamos começar falando já de histórias, falar da sua infância, o que você lembra nesse mês Semana das Mães, o que você lembra assim da sua... Acho que a infância é o momento que a gente mais tem memória com as nossas mães, né, com a nossa avó Carmen. Um beijo para você, que de alguma maneira tá vendo o programa, tenho certeza, lá no Rio de Janeiro. O que você lembra da sua infância, assim, com a sua mãe e já da infância? Minha infância foi difícil, mas foi legal. Eu tenho saudade da minha infância. Quer contar um pouquinho das suas origens, onde você nasceu? Eu nasci no lugar que eu amo, que eu moro. Eu nasci na Santa Casa de Suzano, moradora de Itaquaquecetuba, no bairro do Monte Belo. Aliás, do Manel Feio, né? Eu morava na rua Cruzeiro e vivi lá até os 9, 10 anos, é a lembrança que eu tenho. Foi uma infância legal, porque a gente costumava se reunir na casa da minha avó Deuslira Cândida de Brito, não pode faltar nesse vídeo. Já mora com o Papai do Céu, mas fez parte da nossa infância e era de costume, todas as noras, as filhas e aquele monte de neto ia almoçar os domingos na casa da minha avó, quando eu morava aqui em São Paulo, né? Então, sempre nos domingos, minha mãe arrumava a gente para ir almoçar na casa da minha avó. E era bem legal, né? Era de costume, todos os domingos, aquela reunião. E depois de 10 anos, que eu me recordo, porque quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu fui para a 4ª série. Quando eu cheguei na escola, eu estudava na 4ª série. Então, eu imagino que eu tinha uns 9, 10 anos, né? Pela idade, dá para ter essa noção. E aí, fui embora para o Rio de Janeiro com todos os meus familiares. Por obra do acaso e o destino, mudamos para o Rio de Janeiro, onde eu conheci o bairro de Inhaúma, mais conhecido como Complexo do Alemão. Nosso complexo aqui. Não me arrependo de nada.
Apesar de eu gostar mais de São Paulo, mas foi uma experiência, 25 anos da minha vida morar no Rio de Janeiro. Onde eu volto de vez em quando para relembrar Onde ainda tem. onde eu ainda tenho as minhas raízes lá. E no Rio de Janeiro começou muitas coisas da sua vida. Vamos falar um pouquinho de emprego. Foi lá que começou o seu primeiro emprego. O que você lembra, assim, quando começou essa fase já? Meu primeiro emprego, aos 17, Foi seu primeiro emprego? foi na Feira de São Cristóvão. Templo nordestino, um lugar muito visitado por turísticos, é um lugar turístico, né? E é onde tem um pessoal que até hoje mora lá na mesma rua. E eu fui trabalhar com eles, né? E foi meu primeiro emprego, como eu sempre gostei muito de cozinhar. E foi daí que partiu a minha vontade de ser cozinheira, né? Eu, ainda menor de idade, trabalhava com esse pessoal na Feira de São Cristóvão. E foi uma experiência, foi bem na época onde foi lançado Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano e outros nomes por aí. Foi muito legal. Bacana. E aí veio as memórias. A maternidade entrou aí ou não? Não, a maternidade foi depois. Aí eu tinha 17 para 18 anos. A maternidade veio só aos 22 anos. Tem aí nesse meio tempo alguma história que você queira contar? Tive a história onde eu conheci os meus padrinhos, que eu tinha um sonho de me batizar na Igreja Católica. Eu sempre fui desafiadora e eu sempre gostei de tudo aquilo que eu pudesse fazer e desse para eu fazer, eu faria. E um dia eu tive vontade de me batizar, ser batizada na Igreja Católica. Arrumei um padrinho, seu Ivan, e a dona Antônia Gomes Vilares, que era minha madrinha, uma excelente pessoa, maravilhosa. Tive momentos lindíssimos com ela. E eu mesmo fiz um cursinho e marcou-se o meu batismo. Meu pai e minha mãe só foi avisada neste dia, porque eu sempre fui assim. Eu quero, eu vou fazer, e eu fiz. E aí eu me batizei nessa época, até eu não tinha namorado ainda. Eu imaginava, se um dia eu ter um namorado católico, já sou batizado na Igreja Católica e nada vai impedir que eu case com ele, apesar de eu não ter tido casamento nenhum com um homem católico. Mas eu já estava me preparando para isso, né? Foi uma das experiências que eu não me arrependo, que foi algo que eu quis fazer e fiz. Eu vou falar da maternidade nesse momento, Dia das Mães. Minha mãe tem, além de mim, mais 2 irmãs. Sim. E começou com a Tayane, né? Eu acho que 26, 27 anos. 29 anos. 29 anos. E o que você lembra dessa primeira maternidade? Tem alguma história? O que te marcou nessa primeira maternidade? Sim. A minha primeira maternidade... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é claro, no bairro de Inhaúma. Tive um relacionamento com uma pessoa assim, um pouquinho meio ciumenta, não gostava que eu trabalhava fora. E eu resolvi ocupar meu tempo. Pensei, se eu for mãe, vai ocupar meu tempo, eu vou me sentir menos sozinha, porque ele saía para trabalhar, só chegava à noite. E eu me sentia meio sozinha ali naquele mundo. E aí eu planejei, né, ser mãe. Foi onde fui agraciada e presenteada com a Tayane, que hoje já tem seus 29 anos. Tem alguma história da infância dela, da maternidade dela? Sim, tem várias. Que te marcou? Várias de eu ter que passear num lugar e acabar ficando lá no Rio Grande do Sul, que eu tive uma pequena experiência, que eu fui passear para voltar logo e acabei ficando quase um ano no Rio Grande do Sul. E nessa época a Tayane tinha 5 anos, eu imagino, porque ela não estudava ainda, então deu para eu ir ficar, e foi uma experiência legal. Eu conheci pessoas legais, onde eu tenho contatos até hoje, que por onde eu passo, graças a Deus, eu faço história. As amizades ficam. Aí veio eu, vamos falar de mim, mas algumas histórias aqui, claro que eu conheço, mas acho legal trazer para vocês que estão em casa assistindo o programa. Veio eu, né? Tem alguma coisa que você quer lembrar de mim? Mas eu acho que algo que marcou, que eu queria que você contasse, é aquela história do atropelamento, né?
Ai, Ai, calma conta aí. pra gente. Mas Calma aí, que vai chegar lá. Ai, tem outra história antes. Então, Vai falar de mim agora. você, no caso, meu segundo filho, tipo assim, foi mais, claro que por mim, mas foi mais um sonho do pai. Por quê? Já tinha uma filha e ele sonhava em ser pai de um menino. E aí, quando a Tayane tinha seus 7 anos, eu imagino, quando eu nem imaginava, fui de novo agraciada pela segunda maternidade. E uma maternidade de um bebê lindo e já chegou cheio de novidades, porque ele sempre foi muito esperto, nunca foi quietinho, sempre quando via uma banca de jornal, queria um livro, um caça-palavra, isso com 2 anos de idade, que é raro. Uma criança de 2 anos está aprendendo ainda, nem aprendeu a falar mamãe, e ele já queria ler. Quando se perguntava um presente, o que você gostaria de ganhar? Eu gostaria de ganhar um gibi, um jornal, um livro. E com 3 para 4 anos ele já sabia ler. Antes de ir para a escola, já sabia ler. E uma vez, algo que me marcou muito, que eu fiquei muito preocupada, a gente indo à padaria comprar pão, e aí ele de mão dada comigo, e a gente indo para a padaria comprar pão, e do nada, antes de chegar na padaria, ele soltou da minha mão, saiu correndo e foi atropelado por um carro. Um carro pegou ele e foi uma coisa muito apavorada, porque todo mundo que viu ficou desesperado, pensamos que eles tinham morrido, porque uma criança de 3, 4 anos de idade recebeu uma pancada de um carro, onde a motorista ficou mais machucada do que ele, porque ela ficou muito assustada. Até hoje eu não esqueço dela, a dona Márcia, tinha acabado de tirar sua habilitação e atropelou meu filho. E foi aí que nesse dia eu vi que tipo de história que ele ia ser, né? Que foi, nesse dia ele viveu o maior milagre da vida dele, porque uma criança com entre 3 e 4 anos ser atropelada e ir para o hospital, fazer todos os exames e não ter um arranhão, sendo que o carro ficou até amassado. Então, nesse dia já começava a história de vida dele, que Deus já tinha escrito, né, essa história, e aí isso foi uma coisa, marcou muito a minha vida, foi um susto muito grande, mas também foi um alívio muito grande saber o quanto Deus já cuidava e Deus já protegia. Amém, né? Vamos falar. Aí quando veio para São Paulo, que vai vir a Rafaela nessa história, e a gente vai passar um pouquinho, porque tem muita coisa pra gente falar no programa, algumas coisas que eu também queria perguntar, para que vocês conheçam também, além de que eu conheço da minha mãe, né, de Silvana, falar da pessoa pessoal dela, das opiniões, das coisas dela. Vamos falar da sua vinda para São Paulo, como que aconteceu, porque tem uma história também de um casamento. Claro, aí. claro. Quando o Júnior já tinha seus 5 anos, 4 para 5 anos, eu vim em São Paulo, no casamento da minha prima, que mora lá em Cesário Lange, a Paloma. Beijo pra você, Paloma, toda a nossa audiência. E foi ali que tudo começou. E aí eu peguei, conheci essa pessoa, já tinha visto, mas conhecer mesmo, conversar, tudo começou lá no casamento da minha prima, e foi quando eu conheci o Sr. José da Silva Bandeira, e ali ele já veio com bom de bico, bom de conversa, já veio ali com um assunto, aonde ficou, até hoje ficou lá, o pessoal fala que foi tudo combinado debaixo do pé de siriguela. Claro que a siriguela foi só uma lenda, não teve nada, nem sei onde é o pé de siriguela. Mas enfim, todo mundo culpou o pé de siriguela. Falou que a Rafaela foi planejada no pé de siriguela. Mas não foi. Ali foi o casamento da minha prima, onde teve uma cerimônia, ele participou, eu fui uma das madrinhas. E depois que retornamos para Itaquaquecetuba, eu planejando a minha viagem de volta para o Rio de Janeiro, resolvi ir conhecer melhor essa pessoa que hoje em dia me deu de presente a minha lourinha linda, Rafaela Bandeira.
onde eu tenho mais... Não... existe uma pergunta. Uma mãe ama mais um filho do que o outro? É uma pergunta. Não. Uma mãe não ama mais um filho do que o outro. Todos os filhos, o amor de uma mãe pelos filhos é igual. É imenso. Não importa a quantidade de filhos, seja 1, 2 ou 3 ou mais. O amor de uma mãe é igual para todos os filhos. E na verdade esse é o verdadeiro amor. É o amor mais bonito. Tirando o amor que a gente tem por Deus, é o amor materno. Esse é o amor mais lindo que tem. E quando alguém faz essa pergunta, você ama mais um filho do que o outro? Não. Amamos os filhos iguais. Sendo que, às vezes, o mais novo parece ser mais bem cuidado, ter mais atenção. Por quê? Porque a mãe já tem hoje a maturidade que ela não tinha quando teve seu primeiro filho e nem o segundo filho. Ela amadureceu o tempo, ela passou por vários desafios, ela passou por várias etapas que foi amadurecendo ela ano após ano, e talvez no terceiro filho dá a impressão que o terceiro é mais amado. Não é. Ela se dedica mais, porque ela aprendeu mais com o tempo, ela tem mais paciência, mais maturidade, mais aprendizagem, aprendeu alguma coisa que talvez faltou lá no primeira maternidade, porque também a gente não consegue ser o que precisa ser. A gente tenta, mas às vezes a gente é falho, deixa a desejar em alguns pontos, mas não é por falta de... Talvez falta de entender o processo. Mas ser mãe é uma bênção e, graças a Deus, hoje a minha maior motivação é ser mãe e mãe de 3 filhos maravilhosos. E que também é avó. De 2 sim, netas. Fala das suas netas. Sim, quando a gente pensa tem a Mariluísa, que... eu tenho 3 filhos e tal, acabou. Não, a vida ainda nos surpreende com mais 2 riquezas. A Maria Heloísa, minha primeira neta, linda, maravilhosa, minha princesa. E hoje, 11 anos depois, a Maria Helena, a coisa mais linda que chegou na nossa vida. Hoje em dia, as atenções... Eu acredito que seja voltado para ela. E, enfim, estamos vivendo momentos maravilhosos. Tivemos que aprender mais coisas, porque 10 anos sem um bebê e do nada chega um bebezinho assim na família e a gente tem que voltar lá atrás, como é que faz, aprender tudo de novo. Mas, enfim, está sendo uma experiência maravilhosa. Para mim, que sou vó, e para a mãe, Tayane, né? Aqui no programa eu gosto muito de falar de fé. Eu sei que você também é uma pessoa de uma mulher de muita fé. Tem algum relato de fé que você fala assim, a fé me ajudou muito em algum momento da minha vida? Conta alguma coisa aqui. Vários, eu sei que são vários. Eu hoje, perto de completar os meus 51 anos de vida, cada dia mais eu descubro, com toda a fraqueza, o tamanho da minha fé. Ultimamente, então, eu tenho sobrevivido pela fé. E toda a minha vida, até hoje, é resposta de oração. Essa mãe aqui que vocês estão vendo, tá de pé hoje, tudo resposta de oração. Tive vários momentos difíceis na minha vida, onde eu pensei que eu estava sozinha e na pior hora, o que me restou? O joelho, a oração, a busca por Deus, Senhor, me socorre. E aí, a cada momento, eu venho me fortalecendo mais na minha fé, né? A minha fé é minha rocha e eu sou renovada todo dia pela minha fé. Tive várias experiências. Pela minha fé, eu sobrevivi à Covid. Tem um relato também. Foi um momento horrível da minha vida. Se não fosse a minha fé, talvez hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Na minha fé, eu sobrevivi em menos de 2 meses, 2 começos de AVCs provados e confirmados pelo médico, por exames. Foi um susto muito grande,
mas a minha fé prevaleceu, me ajudou a passar por mais essas dificuldades, né? E sem fé não somos nada, sem Deus não somos nada. Deus, nosso maior alicerce. Vamos para o nosso ping-pong, aquele jogo rápido, algumas perguntas aqui que eu queria que você respondesse espontaneamente aquilo que você pensa, que você sente de falar. Qual é o melhor de ser mãe? O melhor de ser mãe é você acordar e saber que você tem alguém ali, um filho, uma filha, um neto, para você falar como foi seu dia no final da tarde, quando você chegou do serviço, você tem alguém para falar, para conversar, e eu acho isso melhor. E o melhor de ser avó? Nem se compara. O melhor de ser avó é maravilhoso, é ser mãe 2 vezes. Um sonho que você já realizou? Você pode falar, eu realizei essa conquista, algo que era um sonho, assim, nesses 50 anos, né? Que também já dá outro vídeo, as histórias de 50 anos. O maior sonho, morar em São Paulo. Porque eu fui embora para o Rio. Voltou, né? E voltei para São Paulo. E era um sonho voltar para São Paulo e morar. Não importa como foi, mas foi um sonho realizado. Eu sempre fui criança para o Rio de Janeiro e sonhava em voltar para São Paulo. E hoje eu estou em São Paulo e para mim é um sonho realizado. E um sonho que você quer realizar? Você fala, esse é um objetivo de realização. Ter muita saúde e viver ainda bastante junto com a minha família, com os meus filhos. Isso é um sonho, né? É um sonho e uma realidade que Deus nos dá a cada manhã que a gente acorda. Um animal que se parece com você, que você fala, eu seria esse animal. A Mel, a minha cachorrinha linda. Tá aqui no programa, acompanhando a gravação. Os cachorros também acompanham a sua vida tantos anos. Sim, eu sou apaixonada pela Mel, né, Mel? É o amor da vida da mamãe, né, Mel? Vem aqui pra você aparecer um pouquinho. Também. Olha, Mel, meu amor. Deixa ela aqui na gravação. Meu amor. Um cachorro, então seria um animal que parece com você. A Melzinha. Um lugar bonito que você já foi, que você pode falar assim, esse lugar muito bonito, um lugar que você tem uma memória, assim. Rio Grande do Sul foi um lugar muito bonito, que eu nem planejei ir, mas por ironia do destino acabei conhecendo. Achei muito legal, se um dia eu puder, eu vou voltar lá. E o Rio de Janeiro, que é o único lugar que eu conheço, não conheço muitos lugares. No Embu das Artes, também que eu gosto muito, que é onde moram as minhas tias, né, as minhas raízes. Gosto muito Beijo do pra Embu das todos Artes. vocês aí que assistem a gente no Embu. Tem um filme que te marcou, inesquecível pra você? Um filme? Que, sei lá, você vê sua história lá, o que você gosta. Uma Linda Mulher. Combina comigo. Uma Linda Mulher, mas um filme que você vai que só mãe de Dia das Mães. Uma música, assim, que te marcou, que você gosta. Assim. Essa tal Liberdade. Quer cantar? Do Só Pra Contrariar. Então, vai só Liberdade, então. Queria fechar esse vídeo com um poema para você, mãe, para minha mãe. É um vídeo, um poema que diz assim, queria ler para você, ler para quem está em casa no programa. Eu vou botar na tela também. Mãe, que ao dar a bênção da vida entregou a sua, que ao lutar por seus filhos esqueceu de si mesma em muitos momentos, né? Que ao desejar o sucesso dos filhos abandonou os seus anseios, que ao vibrar com suas vitórias esqueceu seus próprios méritos, que ao receber injustiça respondeu com amor, e que ao relembrar o passado só tem um pedido: Deus, proteja meus filhos por toda a vida. Para você e para todas as mães que estão vendo o programa, feliz Dia das Mães. Ai, que lindo! Deus abençoe. E eu queria fechar esse programa deixando para você agradecer, mandar um beijo para quem você quiser, deixar uma mensagem aqui pro público, para as mulheres, para as mães. Fique à vontade, o minuto final. Foi a meta. Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, inclusive a minha, Dona Carmen, Beijo, Boca, do Rio de Janeiro, para minhas irmãs Simone, Sônia e Sandra, a minha cunhada Ana Paula, que eu amo, a Sofia. Tem um monte de gente. Passaram, beijo. Isso, Passarinha, que se tornou mãe, né? Ganhou esse presente esse ano que Deus te deu. E para todas as mães, para minha sogra, para minha tia Zilda, que eu amo de paixão, minha tia Eni, minha tia Bela, meu Deus! Para todas as mães,
as mães que eu amo, a Tânia, minha mãe. Beijo, né? Enfim. Tanta gente. Que Deus abençoe todas as mães e que elas tenham um domingo abençoado com as suas famílias, com seus filhos, com seus netinhos. E que seja mais que especial. E a presença de Deus, claro que não pode faltar. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada você pela sua companhia. É um vídeo... Eu trago minha mãe aqui porque eu queria representar todas as mães que eu gostaria de entrevistar. E você que é mãe também, se sinta representada com esse vídeo. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e vem mais histórias de vidas para você. E bom Dia das Mães. Legal.